No vídeo de hoje eu quero te contar como que eu consegui ter múltiplas fontes de renda e ter a segurança então, né, de ter 4 fontes de renda, ou seja, se eu perdesse qualquer uma eu tinha garantia de ter essas 3 fontes de renda e ganhar muito mais do que a média das pessoas ganham. Eu estava conversando quarta-feira com esse meu amigo e ele perguntou para mim na época que eu tinha essas 4 fontes de renda, como que eu conseguia fazer isso, né? E as duas habilidades que eu enxergo que me levaram até lá é a habilidade de gestão e a habilidade de marketing, tá? E eu vou explicar nesse vídeo, eu vou dar um passo a passo para você sobre como que você desenvolve, né, essas duas habilidades para você também conseguir ter essas múltiplas fontes de renda, ter a garantia de que você vai ter sempre um cascalho caindo ali no mês e faturar acima da média do que as pessoas faturam, né? O primeiro passo e a habilidade principal, com certeza, é a gestão, né? Porque através da gestão você vai conseguir controlar o seu tempo, tá? E o controle de tempo é algo primordial para, acho que na verdade é uma habilidade que todo mundo deveria ter e as pessoas ignoram um pouco isso, né? E eu fico doido porque tempo é nosso maior ativo, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem, então a gente tem que usar da melhor forma. Mas fica tranquilo que esse vídeo não vai ser só esse devaneio não, tá? Eu vou passar passo a passos práticos de como que você pode realmente fazer isso, porque uma das coisas que você precisa para ter essas múltiplas fontes de rendas é ser prático, né? Ser menos emocional e mais racional. E às vezes é muito difícil, às vezes não, quase sempre é muito difícil. Mas o passo zero para isso é entender gestão. E qual é o primeiro passo quando a gente pensa em gestão, tá? A gente precisa construir os nossos objetivos, né? Seja nossos objetivos pessoais ou os objetivos do projeto que a gente tem. Para quê? Para que o bebê chorando não tome conta da nossa agenda. O que é o bebê chorando não tome conta da nossa agenda? Cara, quando o bebê chora, a gente larga tudo que a gente está fazendo, nossas prioridades, e vai ver por que ele está chorando ali. E quando a gente sai da nossa agenda, sai das nossas prioridades só porque alguém gritou, você vai passar o dia resolvendo gritos e quando você chega no final do dia, eu tenho certeza, já aconteceu comigo muitas vezes, no final do dia assim, caraca, eu não fiz nada. E se joga. E você fez coisa pra caramba. Só que você não fez o que deveria ter feito. Muito por procrastinação ou porque o bebê ficou chorando e você foi acudir o bebê. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter, cara, indicadores, rotinas e projetos. Esse é o 80-20 da gestão. Tendo indicadores, rotina e projetos, você consegue se manter no foco. Os indicadores cara, o que indica que você está indo na direção certa? O que você precisa atingir? Qual é a sua meta? Depois, o que indica se você está indo na direção certa? Aí você vai criar rotinas para ir nessa direção certa, né? E depois você cria o projeto para você gerenciar todas as atividades, seja nas suas rotinas e atividades extras que aparecerem por ali. Para ficar bem prático, um projeto que todo mundo tem na vida, com certeza em algum momento você já deve ter tido também, que é eu quero emagrecer. Quais são os indicadores que a gente tem? Cara, eu estou pesando supostamente 90 quilos e eu quero chegar a 80. Então a minha meta é perder 10 quilos. Né? Esses são os primeiros indicadores que eu tenho. Beleza, então para perder 10 quilos eu quero fazer isso dentro de 2 meses. Tá? Então, para arredondar aí, vamos dizer que eu quero perder 8 quilos, que eu tenho que perder 1 quilo por semana, né? São 8 semanas, em 2 meses, eu tenho que perder 1 quilo por semana. Então, se eu chego no final da minha semana e eu perdi 500 gramas, opa, eu tenho que rever o que eu preciso fazer ou não. Fez isso, eu preciso criar a minha rotina. Qual é a minha rotina? Todo dia de manhã eu preciso ir treinar. Todo domingo à noite eu faço todas as minhas refeições. Deixo elas todas preparadas e boto num pote. E aí eu vou controlando. Por quê? Cara, se você não tem rotina, você não consegue ver o que você está fazendo de bom ou não, né? E aí você abre o projeto para ter esse controle das atividades que você precisa fazer. Exemplo,
Bem bobo, tá? Esse é um exemplo bem bobo de projeto, que é, cara, eu sei que quinta-feira eu tenho uma festa para ir, então tá lá no meu projeto uma atividade que quinta-feira tem uma festa, eu sei então que no início do dia eu tenho que comer menos, né? Então eu vou criando, eu olho tudo que eu tenho para fazer nessa data, nesses 2 meses, boto aqui meus aniversários, festa, final de semana, né? E vou coordenando as atividades dentro desse meu projeto. Talvez então nesse dia eu tenha que treinar 2 vezes, então vou aumentar mais a minha rotina ali. E aí você vai criando esse hábito de pensar sempre no seu objetivo, tem indicadores, rotina e projetos, que é como que eu vou fazer para chegar lá. Essa habilidade principalmente de entender qual é a sua meta real, você vai saber se, por exemplo, cara, beleza, tem alguém chorando lá, tem um bebezinho, não, ó, a gente tem de novo, é um exemplo bem bobo, mas para ficar bem prático, eu tenho uma festa para ir que, cara, surgiu hoje, agora, cara, tem um almoço, não sei o que para fazer, cara, infelizmente não. Infelizmente não dá. Por quê? Porque não estava aqui na minha agenda. Você não me falou antes. Eu não me programei para isso. Eu não comi menos. Eu não pulei o café da manhã, por exemplo. De novo, são todos exemplos aqui, tá? Eu falo assim, nossa, mas você faz isso mesmo? Já fiz, tá? Mas hoje em dia eu não faço mais. Mas é isso. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Se você quer, tendo um projeto, tendo sua rotina, não tem como não conseguir. Agora você precisa ser fiel e ter autorresponsabilidade, que é entender por que você está fazendo aquilo ali, né? Aí a gente poderia entrar em camadas mais profundas aqui, mas eu tenho outros vídeos que tratam disso, sobre autorresponsabilidade, sobre querer, sobre de fato, se você quer aquilo de verdade, aí sua visão aspiracional e essas coisas. Mas como o vídeo de hoje é sobre gestão, sobre as habilidades, né, que você precisa ter, então é ter essa habilidade de gestão e a habilidade de gestão é entender exatamente qual é a sua prioridade. E gerir o seu dia através daquilo ali, com autorresponsabilidade e consciência de onde você quer chegar e saber montar os frameworks do teu trabalho, o passo a passo. E aí uma coisa legal que tem a diferença entre um passo a passo simples e um passo a passo mecânico. O que é um passo a passo mecânico? O passo a passo mecânico ele te ajuda a não ficar travado. Talvez já tenha acontecido isso com você, comigo já aconteceu muito, caraca, eu tenho muita coisa para fazer. Meu Deus do céu, quanta coisa que eu tenho. E aí você acaba não fazendo nada. Absolutamente nada. Por quê? O que te falta é um passo a passo claro do que você precisa fazer que vai entrar dentro do seu projeto. E aí, de novo, para ficar no exemplo bem simples, vamos dizer que eu tenho um objetivo de ler um livro por mês. Beleza? Qual é a sua atividade mecânica? É pegar o livro na prateleira, abrir na página X e ler até a página Y. Veja que a minha tarefa não é ler livro, a minha tarefa é pegar o livro na estante, abrir na página X e ler o livro. Porque aí fica mais fácil se eu quebrar em passo a passos menores do que eu preciso fazer. Né? De novo, é um exemplo bem bobo. É bom aplicar isso em coisas maiores, mas você sabendo que você precisa fazer, preciso escrever uma copy de VSL, que é um vídeo de venda de, 30 minutos. Beleza? Agora a minha atividade é escrever o lead, que é o início da VSL, é o primeiro minuto, é só isso que eu preciso fazer. E aí com atividades menores, a gente consegue ter mais força, ter uma micro vitória, e é que é muito importante na realização de qualquer coisa. Quando a gente precisa realizar coisas grandiosas, o ideal é que a gente diminua, quebre em partes, para quê? Para que fique mais fácil de fazer, 2, para que a gente tenha micro vitórias. Quanto mais pequenas vitórias a gente tem, mais a gente fica animado em continuar. Né? Quem nunca sentiu aquele gostinho de, pô, fiz isso, graças a Deus terminei. Dá até vontade de fazer mais. Então isso é um truque psicológico para a gente poder continuar, e isso também é gestão. Né? Saber gerir muito bem. Todo o segredo está em gerir o seu tempo e definir muito bem a sua prioridade, que significa a direção. Então você está num projeto, por exemplo, você é head de marketing, alguém te pediu para fazer alguma coisa que não está nos indicadores objetivos da empresa, faz isso aqui,
sobe esse funil novo. Não, mas o que esse funil vai ajudar a gente? Ah, não, mas é porque eu vi a estratégia do fulano de tal, não sei o que, acho que a gente deveria aplicar. Cara, não é o momento. Olha a nossa agenda aqui, olha o que a gente tem para fazer. Não cabe dentro da nossa agenda isso. Beleza. Pode ser legal, pode ser bom, mas vamos coordenar aqui, vamos fazer mês que vem, no outro mês, vamos ver como é que tá. Você precisa muito bem entender onde que o ponteiro mexe e qual é a alavanca certa que você vai usar para poder ganhar mais, poder faturar mais e fazer o que realmente precisa ser feito. A habilidade de gestão é isso, saber o que você precisa fazer, quando você precisa saber e se saber o que você precisa fazer, quando que você precisa fazer, quanto tempo você gasta para fazer aquilo ali, isso é com o tempo que você vai descobrir para entender se cabe dentro da tua agenda. E use a agenda. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu explico sobre como eu uso a minha agenda, como é que eu faço meus blocos de tempo, como é que eu defendo eles, tá? A outra habilidade que me fez ter múltiplas fontes de renda, e aí, cara, a gestão, eu acho que ela é universal para todo mundo que quer ter múltiplas fontes de renda, porque significa gerenciar o seu tempo. Mas a minha segunda habilidade é entender de marketing. Por quê? Se eu entendo de marketing, eu consigo vender minhas ideias, consigo vender minhas coisas, né? E toda empresa no mundo precisa de marketing. Você pode ser o melhor, exemplo bobo para ficar claro, você pode ser o melhor guitarrista do mundo. Se você tocar dentro do seu quarto, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Agora, se você pode continuar tocando dentro do seu quarto, você nem precisa sair dele, mas se eu divulgar, se eu gravar um vídeo, se eu botar numa rede social e divulgar isso da forma certa, eu consigo fazer com que muita gente te conheça. Né? Trabalhando no seu posicionamento, sua comunicação, trabalhando no seu marketing, eu vou fazer você ganhar muito mais, né? Tem uma frase famosa que eu não lembro de quem é agora, que é, o cara fala isso, né? Se eu tivesse R$ 1 e só tivesse esse R$ 1 para gastar, eu gastaria ele todo com marketing. Por quê? Porque ele potencializa o que você tem ali. Você pode ter um excelente produto, oferecer um serviço maravilhoso, mas as pessoas só sabem disso depois que elas compram. Então, entender de marketing, ter essa habilidade de marketing te ajuda a vender qualquer coisa que você precise e, se você quiser trabalhar para outras pessoas, você consegue ajudar elas a venderem qualquer coisa. E aí, dentro de marketing, você pode trabalhar de formas mais variáveis possíveis. Para ficar em marketing digital, você pode ser um gestor de tráfego, pode ser um copywriter, pode ser um videomaker, pode ser um estrategista, pode ser um gestor de automações, pode ser um monte de coisa e o mercado precisa muito de todos os profissionais. A minha jornada foi aprender um pouquinho de cada coisa. Aprendi um pouquinho de cada coisa, um pouquinho daqui para identificar o que eu mais gostava e depois eu acabei sentando numa cadeira de head, que é como eu sabia fazer um pouquinho de tudo, eu conseguia fazer a gestão de tudo que estava ali. E aí entra um outro ponto, né, que eu não ia entrar nesse vídeo aqui, mas eu acho que é legal também para quem quer ter múltiplas fontes de rendas, quanto mais você trabalhar com a sua cabeça e menos com a sua mão, mais tempo você tem. Ou seja, quanto menos você trabalhar dentro do operacional e mais no campo das ideias, mais tempo você tem, porque o seu valor vai ser sobre a sua ideia e não sobre o seu tempo. E aí quando você deixa de vender tempo, você tem, vai ficar esquisito, mas você tem mais tempo, né? Você deixou de vender tempo, então você tem mais tempo, porque você está pelo seu valor, pela sua ideia. E aí, obviamente, a sua responsabilidade é muito maior, né? Porque o resultado é cobrado de você. Como, por exemplo, um head de marketing, um gestor de marketing, o resultado do seu time de marketing. Não é do copy, não é do editor de vídeo, não é do design, não é do editor de tráfego. É seu como líder daquela equipe, né? Mas não, quanto maior a responsabilidade, mais você fatura também. Para ter múltiplas fontes de renda, eu estava pensando aqui, eu construí esse vídeo, inclusive, sem roteiro, sem nada. Eu quis fazer exatamente conforme a minha cabeça ia pensando, que eu estava conversando com esse meu amigo. E ele falou, cara, Grilo, acho que você deveria gravar um vídeo sobre como é que foi a tua jornada nesse momento, como é que você conseguiu isso, como é que você fez aquilo, porque eu gostaria muito de saber. Então estou gravando isso para ele, aproveitando, estou gravando isso aqui
para o YouTube como um todo, tá? Então, cara, dá um likezinho aí, né, nesse vídeo se você gostou, se você quer que eu faça mais vídeos assim, sem tanto roteiro, eu mais, de fato, vida real, né? Sem tentar fazer loops de abertura, sem tentar te segurar aqui numa retenção, apenas uma conversa, apenas contando para você como foi a minha trajetória, tá? Se fez sentido, me ajuda muito dando like, porque eu vou entender se foi bom ou não, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando. Cara, Grilo, gostei disso aqui. Grilo, não gostei disso aqui. Pô, acho que você podia ir para esse caminho, acho que podia ir para aquilo. Eu estou no início da minha jornada como youtuber, né? Então, como um comunicador, na verdade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero me desenvolver como comunicador. Quero conseguir falar para a câmera, quero conseguir concatenar melhor as minhas ideias. E aí, inclusive, vídeos sem roteiros me ajudam nisso. Tipo, eu tenho certeza que ao longo desse vídeo aqui, algumas coisas eu poderia ter falado melhor. Mas hoje, dia 22/6/2025, é o melhor que eu tenho. Na manhã, dia 23, provavelmente vai ser melhor do que hoje. Essa é a minha briga diária. Muito obrigado por ter ficado até aqui, cara, de verdade. Se inscreve para não perder vídeos como esse e outros vídeos. Eu falo muito de marketing, gestão, produtividade e um pouco da minha história aí, como foi esse vídeo. Obrigado de verdade, você ficou até aqui, já tem mais ou menos uns 16 minutos de vídeo. Te agradeço demais e, pô, pelo menos o like vai me ajudar muito. Valeu? Obrigado e bora dar nossos pulos. Abraço.